a todos, eu sou a Kelly Aparecida de Souza e a nossa aula de hoje é sobre higrometria e vamos fazer um estudo da carta psicométrica. Então, o que é o gráfico psicométrico, né? O que é a carta psicométrica? Ele é um gráfico, né? Este gráfico, a partir de um ponto neste gráfico, pode determinar esse ponto chamado ponto de estado, pode determinar todas as outras propriedades do árvore. Então, nós temos aqui o eixo X, o eixo Y, né, deste gráfico. No eixo X, nós temos a temperatura. No eixo Y, nós temos os valores de razão de misturas, né, e a pressão de vapor. Então, nesta linha aqui, se determina assim, a temperatura de bulbo seco. Essas linhas aqui, essas linhas, então todas essas linhas aqui são as temperaturas, né, de bulbo seco. Essa linha que corta, né, essas linhas, né, todas essas, determinam a temperatura de bulbo molhado, né, que nós temos valores de temperatura nessa linha aqui que fecha o gráfico. Então aqui, ó, temperatura de bulbo molhado. Nesta linha aqui passa estas linhas aqui, ó, elas vão cortar na pressão de vapor, na razão de misturas, e essa mesma linha vai ser o valor da temperatura do ponto de orvalho. Os valores das temperaturas se encontram nessa linha. Nessas linhas curvas que atravessam os gráficos, são os valores da umidade relativa. Então, observa-se que começa em 100 e vai reduzindo, né, até 10. Então, conforme, né, essa linha vai andando, a saturação 100% vai reduzindo e assim a umidade relativa, né? Nessa linha, neste gráfico, então observa-se que o volume específico ele corta todo o gráfico, ele passa ao redor dele totalmente. Então, se observar, os valores eles se repetem. Então, o volume específico tem que passar nos mesmos pontos. Se olhar aqui, o 0,82, 0,82, né, metros cúbicos por quilo de ar seco. O da entalpia, se observarmos aqui, ela também vai atravessar todo o gráfico com os mesmos valores. Então, esta linha tem que cruzar aqui e aqui, os mesmos valores. 81 de entalpia. Então, vamos para um exemplo, né? Então, nesse exemplo, nós temos a temperatura de bulbo seco de 20 graus Celsius e a umidade relativa de 60%. Então, primeiramente, temos que achar o ponto, né, de estado. Então, a temperatura de 20 graus Celsius, né, aqui, ó, nesse eixo X, temperatura de bulbo seco. Nessas linhas de umidade relativa, 10, 20, 30, 40, 50, 60%. E este ponto que intercede entre os dois é o ponto de estado. A partir desse ponto que vai se encontrar todas as outras propriedades deste ar. Então, neste ponto, né, que é este que vai seguir até a linha de saturação, onde a gente tem essas temperaturas. Então, a linha de saturação também é a mesma linha de temperatura do ponto de orvalho, então aqui 11 graus Celsius. Nessa mesma linha, andando na direção do eixo Y, nós temos esses valores de temperatura, pressão de vapor, e razão de mistura. Pressão de vapor 14 hectopascal, né? E a razão de mistura 0,008 kg de vapor de água para quilogramas de ar seco. Traçando essa linha nesses pontos, nós temos os valores de temperatura de bulbo molhado e
entalpia. Então, a temperatura de bulbo molhado 15 graus Celsius, né, que tem temperatura 0, 5, 10, 15 graus Celsius. E a entalpia, os dois pontos vão interceder com os mesmos valores, 40, né, observando aqui, ó, vai de 40 para 50, então cada ponto desse é 42 kJ por quilogramas de ar seco. E traçando nesse outro ponto, entre as duas retas, né, de volume específico, os dois pontos têm que se encontrar igualmente, 0,84, 1, 0,84, 1. Esses valores aqui, 0,841 metros cúbicos por quilo de ar seco. Esses são os valores encontrados neste exemplo. Então, partindo da teoria, né, que esse ar aconteceu uma modificação. Ele foi aquecido, ele foi resfriado. Porém, este aquecimento, ele manteve as propriedades da razão da umidade, ou seja, que são os vapores de água por quilogramas de ar seco. Então, essa razão de umidade é uma constante. Então, quando ocorre esse tipo de aquecimento e resfriamento, anda-se na linha da razão da umidade, que é constante, para poder se encontrar todas as outras propriedades. Então, um exemplo. Nós temos a temperatura de bulbo seco 20 graus Celsius e a temperatura de bulbo molhado 17 graus Celsius. Este vai ser o nosso ponto de estado, o ponto inicial. A temperatura de bulbo seco 20 graus Celsius e a temperatura de bulbo molhado 17 graus Celsius. Este ponto que se encontram é o ponto de estado. Então, o ponto de estado 1. Então, é a partir deste ponto, dessa situação, este ar vai ser aquecido até 30 graus Celsius. Então, como que faz para encontrar as outras propriedades? Como é um aquecimento sensível, vai andar na reta da razão de umidade. Então, encontra-se a reta da razão de umidade. Através dessa reta, 20 graus Celsius, aqueceu até 30 graus Celsius. Temperatura de bulbo seco, 20 graus Celsius, aqueceu até 30 graus Celsius. Vai andar nesta reta. A partir dessa reta, encontra-se o segundo ponto de estado. Esse ponto de estado é o ar que foi aquecido e a partir desse ponto se encontram-se todas as outras propriedades. Mas sim, esse aquecimento e resfriamento teve uma energia, um gasto de energia, um ganho de energia. Então, ou seja, vai ter que se andar na linha da entalpia. A entalpia não é a linha da energia, é um gasto de energia. Então, esse ar sofreu uma alteração, ele sofreu um aquecimento e resfriamento, e posteriormente teve uma redução nessa energia. Então, o ponto de estado vai andar nessa linha. Então, um exemplo, né, de um resfriamento adiabático. Então, tem-se a temperatura de bulbo seco 35 graus, né, e a temperatura de bulbo molhado de 25 graus. Esse é o ponto de estado. A partir desse ponto, ocorreu um resfriamento adiabático até 28 graus Celsius. Então, primeiro se encontra, né, a temperatura de bulbo seco 35 graus Celsius. Então, a temperatura de bulbo molhado, né, 25. Observa-se que é a mesma linha da entalpia, então foi traçada ela, então de 25 graus Celsius, né, 25 graus Celsius, temperatura de bulbo molhado. Então, este é o ponto de estado 1. A partir desse ponto de estado, ocorreu o quê? Um resfriamento até 28 graus. Então, de 35, resfriou. Ele vai andar do lado, reduzindo a temperatura. Então, ele vai andar na linha da entalpia, que é um resfriamento adiabático. Vai andar nesta linha, que é a mesma linha da temperatura do bulbo molhado. Então, andando nessa linha até 28 graus, né,
Este é o ponto do estado 2. A partir desse ponto que vai encontrar todas as outras propriedades do ar deste resfriamento. Uma boa aula a todos e muito obrigada!